Ou seja, são fatos, como diz o desembargador João Pedro Gebran Neto, lamentáveis, são fatos que deslustram a biografia de Sua Excelência, mas que são fatos concretos, são fatos que ocorreram. E exatamente por terem ocorrido, devem receber, e assim foi o que pareceu ao Ministério Público Federal, o escrutínio de um processo judicial. Portanto, esses fatos que foram trazidos ao âmbito da instrução criminal foram objeto de ampla investigação, foram objeto de uma, digamos assim, de uma instrução absolutamente contraditória, no sentido de que alguém acusava e alguém defendia. E o resumo que se tem, é que, ao fim e ao cabo, efetivamente, aquele primeiro mandatário auferiu, digamos assim, benefícios com esses fatos. Nós temos também a participação dessa construtora, dessa OAS, através de seus 2 executivos. Sabemos também que fato semelhante já foi objeto de julgamento dessa turma, envolvendo a diretoria de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Aqui nós estamos diante da diretoria de serviços da Petrobras. A necessidade de se fazer um contraponto acerca das teses do Ministério Público Federal e das teses dos advogados. O voto faz isso. Procurei empreender um cotejo dos argumentos da acusação com os argumentos da defesa, a modo de me convencer, num ou no outro sentido. E aqui é importante analisar todas essas teses que foram brandidas, foram alegadas, foram suscitadas, seja pelo Ministério Público Federal, seja pelos advogados de todos os acusados que responderam essa ação penal. É importante também considerar a proeminência dessas provas. E aqui me refiro a um conceito que o desembargador Gebran domina por excelência, que é a questão da razoabilidade dessas provas. Ou seja, nós temos que, a partir das provas que foram produzidas, formar a nossa convicção diante de provas que sejam substancialmente verossímeis. Ou seja, nós não podemos formar a convicção com provas que sejam dúbias, não é? E do que nós temos ao longo do processo é que essas provas se tornaram absolutamente verossímeis. Ou seja, expostas à crítica que fez a defesa, as provas resistiram. Sejam as provas documentais, sejam as provas testemunhais, resistiram a esse cotejo. E se resistiram, refletem a sua substância. E se refletem a sua substância, permitem que se forme um convencimento com base nelas. Essa é a segurança que o colegiado, essa é a segurança que o tribunal tem de tomar a sua decisão, porque está diante de provas que resistiram à crítica, está diante de provas que resistiram ao contraponto, ao embate ao longo da instrução. Fossem elas frágeis, fossem elas risíveis, não teriam resistido a esse embate, e resistiram. Portanto, se resistiram, restou provada, restou demonstrada a acusação que veio a juízo. Há conclusões que precisam ser extraídas a partir desse embate. No voto, eu faço isso, eu trago considerações acerca da sentença no que tange ao juízo condenatório e também ao juízo absolutório. Por quê? Porque o Ministério Público Federal não se convenceu da absolvição de Paulo Roberto Valente Gordilho, Roberto Moreira Ferreira e Fábio Ori Wanamini, bem como com relação a Paulo Okamoto. Diferentemente de José Adelmário Filho, Agenor Franklin e Luiz Inácio Lula da Silva, as provas referentes a esse conjunto de acusados não se sustentaram. Ou seja, não foram provas hábeis a sustentar uma condenação. Por isso, estou concordando com a sentença que os absolveu e mantenho esse juízo de absolvição. É necessário examinar aqui a dosagem de pena, mas nisso eu não vou fazer porque o desembargador Gebran, com toda a sua competência, já o fez de forma absolutamente minudente. Apenas um dado que me parece importante.
até para pontuar a compreensão que essa turma tem acerca do Instituto. Colaboração premiada. A certa altura, a sentença condenatória trata José Adelmário Filho e Agenor Franklin como colaboradores, ainda que não haja um acordo com o Ministério Público Federal. Eu sou daqueles, e Isidro Gebran já lembrou agora há pouco, que, na linha do que tem entendido o Supremo Tribunal Federal, compreende que colaboração pressupõe bilateralidade, ou seja, colaboração pressupõe consenso. É da natureza do direito premial a existência de um consenso entre o Ministério Público de um lado, defesa de outro. Ora, como eu posso pressupor existir esse consenso se o Ministério Público recorre contra a aplicação desse benefício pela sentença condenatória? Ou seja, é óbvio que não estamos diante de um consenso. É óbvio que não há um acordo no âmbito desse processo. Portanto, não se pode tratar José Adelmário Pinheiro Filho, Agenor Franklin Medeiros, como colaboradores. Eles foram, quando muito, digamos assim, cooperaram com o esclarecimento dos fatos. Entenderam, porque entenderam, assim entenderam, que deveriam esclarecer, digamos assim, o contexto desses fatos. Mas daí a se dizer que eles são colaboradores na linha do que prevê a Lei 12.850, vai uma distância muito longa. Exatamente por isso que me parece esse é o aspecto mais importante dessa dosagem de pena, é o afastamento desse entendimento, dessa compreensão da sentença, que para esses dois acusados deveria se dar linearmente o cumprimento de 2 anos em regime fechado e isso ser estendido a todas as ações penais que contra eles eventualmente houver em curso. Eu coaduno, eu concordo, eu adiro ao entendimento do desembargador João Pedro Gebran Neto e de Vossa Excelência, do desembargador Leandro Paulsen, há de ser afastado essa previsão da sentença. Então, nesse aspecto, eu também dou provimento ao recurso do Ministério Público Federal. Todavia, há que se dizer que essa cooperação de José Adelmário Filho e Agenor Franklin não é um nada. Ou seja, efetivamente, eles colaboraram com a justiça criminal. E se assim o fizeram, fazem jus à causa de especial diminuição de pena prevista na legislação trazida e citada pelo desembargador João Pedro Gebran Neto, a quem acompanho. Portanto, fazem jus ambos à redução de 2/3 de suas penas finais. Há um capítulo do voto, ele estará disponível, então logo concluída a sessão, que nós examinamos outros aspectos. É a questão de uma eventual absorção, ou pelo menos um conflito aparente de normas, relativamente à lavagem e ao exaurimento da corrupção. É uma tese conhecida de todos, já foi enfrentada com muita profundidade pelo Supremo Tribunal Federal, nos vários embargos que se sucederam ao julgamento da ação penal 470, ou seja, a Corte já tomou seu ponto de vista, já afirmou seu entendimento, a autonomia entre esses delitos, portanto, aqui não se dá esse conflito aparente de normas, de modo que, muito conclusivamente, o desembargador Paulsen, o desembargador João Pedro Gebran, o voto é bem extenso, eu me propus a fazer uma síntese disso, e já me estendi, me contaminei no bom sentido pela conduta de Vossa Excelência, e eu estou acompanhando o desembargador Paulsen, tanto Vossa Excelência quanto o desembargador João Pedro Gebran Neto. Estou acompanhando Vossas Excelências.